Olá, vou fazer uma breve apresentação sobre a Covid-19 aqui em Diamantina, agora no mês de maio de 2021. Bem, meu nome é Danilo, então vamos lá. O sumário da apresentação é primeiro falar um pouquinho sobre a situação de Diamantina, depois sobre variantes mais contagiosas, daí a Covid-19 crianças, o que eu chamei aqui de análise de risco e o que fazer dentro do contexto da questão da escola. Então, a situação de Diamantina tem várias formas de a gente fazer, analisar. O que eu fiz aqui é pegar os dados que a prefeitura disponibiliza e, e analisar eles, né? Então, um número que costuma chamar mais atenção é o total de casos, que começa a mascarar, né, porque à medida que ele vai acumulando, você vai perdendo aqui definição aqui embaixo. Então, eu quero uma coisa importante aqui, né, você já não consegue mais destacar aqui também. Mas aqui a gente vê, né, uma mudança aqui de comportamento aqui, que é no começo do ano, que é devido às festas de final de ano. E aqui nós vimos aqui o final da onda roxa, que foi dia 15 de abril, e, bem, não está relacionado exatamente à onda roxa, mas foi essa data aqui que eu coloquei aqui, que a gente vê que aqui não dá para ver tanta diferença assim. Então, um jeito melhor de analisar isso é fazer a média móvel dos casos. Daí você faz uma média, eu coloquei aqui com 7 dias. Daí a gente tem aqui um panorama bem mais fácil de... Tá vendo? Nós conseguimos ver aqui o que foi a primeira onda. Então, eu coloco aqui no começo de julho, né, que foi praticamente quando começou, de fato, a termos casos aqui. Daí você tem aqui algumas outras flutuações, como a população de Diamantina é relativamente pequena, você tem alguns comportamentos aqui que não são triviais de explicar. Você tem aqui eleições, tem algumas coisas, mas daí fica bem claro aqui no final do ano, quando começa o ano, que você tem aqui uns casos, né? Que acontece? Esses casos, eles, entre ocorrer a infecção e eles de fato aparecerem, levam um tempo. Então, a gente vê aqui que os casos aparecem, e teve também ficou sem fazer teste durante o tempo e tal, mas olha só, a gente vê que de fato você muda aqui da situação que estava aqui no último mês do ano, que já vinha apresentando um aumento já, né? E você dá um salto aqui. Então, isso aqui foi causado aqui por uma mudança de comportamento. Então, teve várias pessoas viajando e o Covid se aproveita disso. Então, ele vai de uma pessoa para outra de maneira, muitas vezes, assintomática, e daí, lá para frente, ele pega e infecta uma outra pessoa que não viajou, que não tem nada a ver com o assunto, mas que foi infectada por outra, que teve contato com outra que viajou. Então, aqui a gente vê isso, e aqui tá o que eu esqueci, não coloquei aqui quando começou exatamente a onda roxa, acho que foram umas 2, 3 semanas antes, alguma coisa por aqui. Mas o que aconteceu? Nós tivemos que foi chamada de segunda onda aqui no Brasil, né, que foi causada pela P1, pela P2 também, né, mas pelas variantes aí mais transmissíveis. Diamantina daí entrou dentro dessa fase roxa, mesmo para quem estava acompanhando os casos de Diamantina, você via que Diamantina não estava ainda com os casos tão pronunciados, né? A princípio, quando entrou, ele estava até aparentemente entrando sob controle, e depois que saiu, dali um tempo, explodiu. Que aconteceu aqui provavelmente? A P1 chegou em alguma data por aqui, sei lá, daí ela, né, não é de repente que ela explode, ela vai, infecta um, infecta outro, vai aumentando, e daí você entrou na onda roxa, você deu uma segurada nisso, né? Então, aqui, enquanto você estava aqui na onda roxa, olha só, não caiu muito, não teve um comportamento de caída muito significativo, e talvez tenha sido o acaso aqui, né, de você ter aberto aqui e ter aparecido os casos, não saberia qualificar isso, mas o fato a gente vai ver aqui, né, que quando você tem essas variantes mais contagiosas, de fato isso aqui acontece, a menos que você tenha se você mantém o mesmo tipo de restrição, o mesmo tipo de comportamento, né, então aqui nós tivemos uma mudança de comportamento, aumentou a proliferação do vírus, entrou aqui numa situação, e aqui você tem aqui você não tem um comportamento
das pessoas tão significativamente alterado, mas você tem um vírus com comportamento diferente. Daí, olha só, explode, né? Então, essa aqui é a situação quando a gente vê as médias dos casos aqui. Aqui, só para destacar, né? Que aqui era o Natal. Então, você demora um tempo até aparecer as coisas. Daí, outra forma que nós temos de acompanhar são os óbitos. Então, olha só, esses óbitos aqui que começaram aqui, olha só, antes aqui da fase roxa aqui, são o quê? São os óbitos que vieram daquelas aglomerações lá do começo. Por quê? Porque demora até a doença se manifestar, até o quadro agravar, a pessoa ir para a UTI, e por fim, vira óbito de fato. Então, o que a gente está experimentando aqui, que a gente está vivendo aqui, ainda não começaram a morrer de fato, né? A você ter os óbitos relacionados a esse ponto aqui. Então, nós podemos esperar aqui que mesmo que quando diminuir a taxa de transmissão, isso aqui vai continuar a aumentar. Bem, aumentar aqui mas assim, ter uma taxa maior de óbitos. Uma maneira da gente acompanhar também é pelo número de internados, certo? Então, está aqui, fica claro a primeira onda dos internados, e fica clara aqui a segunda onda aqui e a terceira. Qual que é a vantagem de acompanhar os internados? Porque aqui em Diamantina vem sendo feito um bom trabalho, então você, quem está em casos mais sérios, estão sendo internados e testados, então você não perde muitos números aqui. Certo? Então nós vimos aqui, né, daí demora um pouco mais, olha só, fica um pouco mais distante, mas olha só, de novo aqui, explodindo aqui o número de internados aqui. E outra coisa que nós podemos analisar aqui, para dentro desse contexto de ver a gravidade da situação, é a positividade. O que é a positividade? É a porcentagem do número de testes que são feitos e de número de testes que dão positivo. Então, o recomendado é que você tenha uma positividade de testes para baixo de 10%, e testes aqui em Diamantina são todos PCR, né, ou quase todos, onde eu sei, que são os testes que detectam vírus ativo, digamos assim, né, o vírus na fase de transmissão. Então, nós nos mantemos aí por praticamente um ano, dentro aqui, a média aqui foi de aproximadamente 12%. Então, tinha alguns picos aqui, alguma coisa, mas voltando aqui, mantendo aqui, né, isso aqui é a média móvel, né, mas a média total aqui chegou aqui, acho que em 12%, alguma coisa assim. Daí teve as aglomerações de final de ano, isso aqui mudou aqui para um patamar aqui em torno de 40%. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que as pessoas, que você está testando menos pessoas. Enquanto antes você testava 10 pessoas e pegava 1 ou 2 casos, agora você está testando 10 e pegando 4. Então, casos estão escapando, né? Porque você está deixando de testar pessoas que poderiam estar sendo testadas e diagnosticadas como infectadas. Bem, daí os motivos aqui são vários, né? Então, por exemplo, você chega para fazer o exame, você vê muitas pessoas na fila, o médico que vai pedir o exame pode também, como é que fala, dar preferência para fazer teste para os casos que ele está vendo mais graves, né? Então, isso aqui, de certa forma, é um comportamento natural, né? Que você tem. E daí nós temos aqui a segunda onda aqui, a P1, né, a chegada da P1, e nós vimos aqui a positividade indo aqui para 70%, 80%. Então, quer dizer, de cada 10 pessoas são testadas, 7, 8 não positivos. Então, já são aquelas pessoas que já estão em casos bem sintomáticos. Então, com isso, a gente perde muito. Então, se continuasse testando aqui para 10%, nós teríamos muito mais casos aqui sendo detectados. Então, é importante, apesar dos nossos números estarem altos, eles estariam mais altos ainda se a gente estivesse fazendo as testagens desse jeito. E o problema que a gente tem aqui é que você precisa de fazer testagens para identificar as pessoas que estão contaminadas e tentar isolar elas. Então, quando você começa a perder pessoas, essas pessoas deixam de ficar isoladas e o vírus se propaga mais. E, por fim, aqui, o número médio de testes, a média móvel dos testes que vem sendo feito. Então, Diamantina, você vê que fez um trabalho de, né, você tenta acompanhar, então aumenta aqui o número de testes aqui para a segunda onda aqui. E agora o pessoal está correndo atrás, então não é
imagino, né, não tenho contato direto, mas não é uma má vontade do serviço de saúde, né, mas é que, de fato, os casos estão estourando e daí você não consegue dar conta de testar todo mundo. Mesmo as pessoas não vão mais procurar, né, porque ficam mais assustadas e evitam sair de casa só por causa do nariz escorrendo, certo? Então, Diamantina tem feito bem, então onde se sabe esse papel de teste aqui, mas quando você tem aqui uma variante mais contagiosa, significativamente mais contagiosa, a coisa de fato foge do controle. Então, situação de Diamantina, resumindo, né? Estamos passando pelo pior da pandemia até agora. Eu mostrei para vocês que vai piorar. Então, a situação ainda vai piorar. Tudo isso devido aqui a uma variante mais contagiosa aí, que alguns dias atrás aí saiu, né, o resultado aí que fizeram o teste genético e viram que a variante está de fato presente, mas basta ver essas curvas que você vê que esse comportamento só seria justificado por alguma aglomeração muito significativa, coisa que a gente não teve nas últimas semanas. Então, de fato, é uma variante. Bem, então, nossa próxima item aqui, vamos ver um pouquinho aqui sobre as variantes mais contagiosas. Dentre elas, né, a principal que tem se falado é a P1. Mas serve para qualquer variante mais contagiosa. Então, o que acontece? Elas são mais contagiosas porque possuem mais facilidade para infectar. Óbvio, né? E o que acontece? Os cuidados que eram suficientes antes já não são mais. Então, vou dar aqui 2 exemplos aqui. Então, coloquei aqui a P1, né? Mas para a nova variante, supondo que seja P1 ou P2 ou seja qual for, ela é mais transmissível. Então, por exemplo, se você entrava em contato com um corrimão antes, num espaço público, que tinha gotículas ali, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da transmissão. Então, se ele tivesse o que eu simbolizei aqui por essa quantidade aqui de vírus, digamos assim, nele, seria o suficiente para contaminar. Com a nova variante, olha só, com uma quantidade menor de vírus, você já se contamina. Outro exemplo, se você ia antes no supermercado com uma máscara aqui, daquela máscara simples, né, isso aqui talvez já fosse suficiente para você abaixar, né, a sua chance de se contaminar para níveis aceitáveis, digamos assim. Com a nova variante, você vai ter que se proteger mais para conseguir voltar à mesma situação. Ou seja, essa situação sem a P1, ninguém aqui seria contagiado, tem alguém lá sem máscara, né? Com a P1, a pessoa sem máscara vai exalar aqui os aerossóis aqui, vai contaminar, e aqui as pessoas vão acabar se contaminando com mais facilidade. Então, esse que é o problema, por isso que essas variantes mais transmissíveis fazem explodir os casos, porque ela pega mais fácil, né, ela transmite mais fácil. Então, os cuidados, o que acontece? Os cuidados que a gente estava tendo antes não são mais suficientes. Por isso que nós vimos, né, muitos países na Europa, aí, quando chegou lá a variante lá que eles chamaram lá de Londres, né, entrando em lockdown. Do nada, digamos assim, entrando em lockdown. Por quê? Porque eles sabiam que era o único jeito de evitar. E aqui no Brasil, o que nós estamos vendo é as coisas sendo abertas. Então, essa é a nossa situação. Então, tem que ter mais cuidados, né? Então, usar máscara adequada, que veda bem encaixadinha e tal, para conseguir filtrar aqui o ar e evitar, minimizar o contato com o vírus. Então, as variantes mais contagiosas possuem mais facilidade, os cuidados não são suficientes, e ela acaba se tornando mais perigosa. Por quê? Porque a gravidade da doença depende da carga viral que você tem contato. Então, o que acontece? A mais contagiosa, ela consegue contaminar com uma carga viral maior, e daí acabam vindo casos mais graves. Daí eu chamei aqui essa outra parte aqui de análise de risco. Não, desculpe. Agora, Covid-19 crianças, bem brevemente. Então, o que nós sabemos, né? Que as crianças apresentam menor quantidade de casos médios e graves. Para você ver se elas de fato são infectadas, às vezes a pessoa está infectada e não diagnóstico, não consegue fazer o diagnóstico porque a carga viral está baixa. Mas o fato temos poucos casos de crianças infectadas com casos mais severos. E isso tem uma explicação. Então, o sistema imune da criança está mais maturo, então ele
reage de uma maneira mais lenta, que é o que, na verdade, um dos problemas do Covid é exatamente a reação exagerada do organismo a ele. Então, a criança, ela reage de uma maneira que ela consegue lidar melhor com o vírus, de uma maneira bem resumida. E também a criança tem um menor número de receptores, onde o vírus consegue se acoplar. Então, por conta disso, né, que nós temos essa menor quantidade de casos aí que nós vimos observando desde antes de chegarem as variantes, né? E daí fica a dúvida aí o que acontece com a nova variante. Então, a nova variante, tanto lá no Reino Unido quanto aqui a P1, já está aí há um tempo razoável, e pode-se dizer, né, que dos dados que a gente tem, que aparentemente não infecta crianças mais facilmente, certo? Esse mais facilmente aqui seria pensando aqui nos casos médios e graves, certo? Pode ser que as crianças estejam sendo infectadas, né? Mas por conta dessa resposta que eles têm, não evolui para um caso sério. Então, eu não vi nada que diga que elas não são infectadas, mas você não tem esses casos médios e graves, continuam não aparecendo mais, certo? Ou seja, né, aparentemente, as variantes não foi suficiente para ultrapassar o limiar. A maior contagiosidade dela, o limiar, que seria o limiar para você ter casos médios e graves, certo? Então, estatisticamente falando, então, claro, que você pegar em números absolutos, talvez você tenha um aumento de crianças infectadas, mas o que acontece, né? Quando você vê a proporção de internações, se você olhar para os jovens ou adultos, né, na faixa de 20 a 40 anos, aumentou muito a proporção, desde que chegou a variante nova, deles internados na quantidade total de internações, enquanto que de crianças não. Então, aparentemente, a nova variante não apresenta um risco muito maior para as crianças, ok? De uma maneira, numa análise assim, mais factual, né? Vendo os casos de internações. Então, não quer dizer que a criança não pegue, não quer dizer que ela não fique infectada, mas ela não tem casos médios e graves, ok? Então, bem, daí um pouco o que eu chamei aqui de análise de risco é entender, né, então, como é que funciona essa questão do COVID. Todo mundo talvez já tenha visto várias vezes, mas não custa ver de novo. Então, vamos lá. Quem transmite o vírus? O vírus é transmitido por vias aéreas superiores. O potencial de transmissão depende da carga viral. Então, a pessoa que pode estar contaminada, ela tem uma fase em que ela dissemina mais o vírus e depois cai. Então, você tem uma janela aí de contaminação, que a pessoa está mais, como é que fala? Que ela contamina mais, né? Que ela está expelindo mais vírus. E o grande problema da Covid é isso, né? Pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas, né? Que ainda não apresentam sintomas, também podem transmitir. Então, antes de você, aquele negócio de medir, ver se tem febre e tal, não resolve, porque a pessoa pode estar transmitindo antes disso. Então, você não sabe, a pessoa não sabe que está doente e está transmitindo o vírus. Esse que é o grande problema da Covid. Então, ele pode ser transmitido tanto por pessoas que estão com sintomas, está com febre, está tossindo, né? Como também pode ser transmitido por pessoas que estão plenamente saudáveis. Então, esse é o problema, ou seja, todo mundo é suspeito para a contaminação. A contaminação se dá por duas vias, que são os vírus encapsulados em saliva, que são as gotículas, e tem encapsulado em gotículas bem menores, que são o que a gente chama de aerossol. As gotículas maiores, elas podem cair em superfícies, e daí você pode contaminar de superfície para superfície, tendo contato com aquela superfície, depois colocando a mão na boca, por exemplo, o que é uma forma bem rara assim, de contato. E o que tem, muitas vezes passa despercebido, são os aerossóis, certo? Que é onde boa parte das contaminações acontecem. Uma porque a gente costuma esquecer deles. Então está aqui, né? Aqui está meio que a definição do que é o que não é o aerossol, mas o que você tem gotículas pequenas que ficam suspensas no ar. Então, ela não depende, né? Enquanto a outra depende a gotícula maior, ela é atraída pela gravidade e cai. Então, se você mantém o distanciamento, ela não vai chegar até você. O aerossol não. Você estando no espaço, principalmente no espaço fechado, ela vai acumulando, né? Então, isso que mostra aqui nesse próximo slide aqui,
o quanto que depende da atividade que você está fazendo. Então, se você está só respirando, se você está falando ou gritando, cantando ou fazendo exercício físico, então você está respirando mais com uma intensidade maior. E o tempo, isso aqui para um espaço fechado, né? Então, à medida que o tempo passa, vai acumulando aquilo ali no ambiente. Então, se você pega um espaço fechado, em que uma pessoa está lá por muito tempo, ou duas pessoas estão ali por muito tempo, mesmo que você esteja a 10 metros de distância dessa pessoa, você pode ser contaminado, a menos que você renove esse ar, né? Então, aí que entra o papel de você fazer uma atividade ao ar livre, né? Você ter o ar livre, que acontece, esse ar aqui é renovado, né, de maneira constante, e você minimiza bem essa forma de contágio que é aerossol. Bem, o contágio ele acontece geralmente de adulto para adulto. Quando você tem adulto e criança, geralmente é do adulto para criança, dificilmente é da criança para o adulto. O que mais? Como minimizar os riscos de contágio, aí já pensando mais no caso aí da escola, digamos assim. Então, essa questão do adulto-adulto, o que vai acontecer? Vai ter o deslocamento até a aula, então vai ter que entrar no carro, talvez tenha que passar no posto de gasolina e abastecer o carro, então você vai ter, ou se for de ônibus, né? Se for de ônibus seria uma situação bem crítica, né? Então você tem esse aumento aqui do risco devido a tudo que tiver relacionado a esse deslocamento aqui. E quando você chegar para entregar os filhos, né, na porta, digamos assim, da escola, você vai ter encontro ali com os adultos, que você não tem o encontro normalmente, então é outra chance de ter contágio. Então, é manter distanciamento, né? Daí, a chance do adulto-criança, como minimizar, né? Então, para minimizar aqui, é você manter o distanciamento, usar máscara, de preferência máscara PFF2. Daí, o adulto para criança, no caso aqui, seria o quê? Distanciamento e ar livre. Então, você se manter no ar livre, você evita os aerossóis, e utilizando uma máscara e mantendo o distanciamento, você minimiza bem a chance de ter o contágio por gotículas, certo? Então, a importância, né, nessa altura aí com a nossa nova variante aí de utilizar a máscara certa e saber usar ela direitinho. Então, o risco que acontece? Esse risco é cumulativo. Aqui nós ficamos aqui mais no caso da escola, mas que nós temos? Nós temos uma bolha, né? Cada família tem a sua bolha, a mãe, o pai, as crianças e quem mais estiver convivendo ali em um contato próximo que possa contaminar. E então, por exemplo, se uma pessoa da família, fica em casa, por exemplo, vamos supor, o marido fica em casa, não sai, mas a esposa trabalha e é motorista de ônibus coletivo. Então, aquela família toda ali está em risco, né? Está com risco alto. Então, o risco é cumulativo. Então, que eu quero dizer com isso? Então, levar a criança à escola é um risco, aumenta o risco. Mas a ida ao supermercado também é um risco. No caso, bem maior, né? Porque o supermercado é um espaço fechado, cheio de adultos. Então, são dois riscos aqui diferentes e que você não adianta você cortar a escola e continuar no supermercado. Né? Isso que eu quero pôr aqui, claro que cada um tem daí a sua realidade, mas tem que pensar nisso aqui. Né? Isso que eu chamo então de análise de risco, é entender, né, quais esses aqui apresentam mais risco, né, e qual que eu posso cortar para diminuir o risco da minha bolha, da minha família, se eu cortar a escola, se vai fazer tanto sentido em relação aos outros. Né? Então, bem, daí vem aqui o que fazer, daí é algo plenamente pessoal, certo? Então, até aqui foi mais ou menos baseado em dados, né? Aqui, esse o que fazer é algo, uma análise minha mesmo, uma opinião minha. Então, o que fazer? Olha só, os casos, conforme nós vimos, né? Estão explodindo, a coisa está pior do que nunca e vai piorar. E o que a gente vai fazer? Então, para a situação melhorar, vai demorar para essa situação melhorar. Por quê? A gente precisa ou de vacinar, coisa que tem andado aí a passos de tartarugas, e nós não temos
nenhuma panorama claro de como é que vai andar essa vacinação. Existe uma expectativa que os professores sejam vacinados em junho, mas as vacinas, a entrega dos insumos tem sido, então, não tem sido feitas com regularidade, então fica complicado pensar em vacinas, né? Ou outra coisa que poderia acontecer são trabalhar com medidas restritivas. Então, você pega aqui, faz um lockdown aqui de verdade, põe todo mundo em casa por 2 semanas, isso aqui vem lá para baixo, e daí começa, né, de novo, daí você vai lidando com essas atividades, com essas restrições. Então, o que acontece? A escola, na minha opinião, deveria ser o último lugar a ser fechado. Mas o que nós temos visto do comportamento em geral do Brasil, dos governantes em diversas esferas, é que a escola fechou e ninguém mais fala nisso, né? Você poderia retomar as escolas e fazer uma testagem massiva, por exemplo, né? Se o foco fosse total em voltar à escola. Então, não é. Então, a gente esperar que essas medidas restritivas sejam aumentadas e para de fato para isso aqui de fato abaixar, né? Não vem acontecendo. Então, daí é uma opinião minha, né? Eu tento fazer o máximo que eu consigo de restrição, mas eu acho que nesse caso os filhos frequentarem a escola, eu acho que mais um ano, né? Esperar mais isso aqui para isso aqui abaixar, se não vier a vacinação, vai demorar mais 6 meses, pelo menos, né? Isso aqui chegar para um nível, para um patamar aqui. Então, é a gente deixar os filhos mais um ano, 6 meses, sei lá, né? Mais um tempo aí, sem que você veja um esforço efetivo em função das crianças voltarem para a escola, né? Então, daí, então, vem essa questão de analisar o risco, né, dentro do seu dia a dia, das atividades, o que pode ser feito, né, de fato, eu fico só em casa e na escola vai ser a única atividade de risco que eu vou correr, será que vale a pena? Mas, ou não, eu estou trabalhando presencialmente e tal, então, aí cada um vai saber analisar isso aqui, né, e vai ter a sua solução, né? Mas a ideia aqui é que vocês possam fazer opções conscientes, né? Então, é isso aí.